Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula diária. Eu quero falar com vocês sobre a construção de uma audiência que reconheça você como autoridade. Eu estou falando de fazer com que, ao falar uma palavra-chave, o público automaticamente lembre-se de você. Esse aqui é uma das principais ferramentas quando a gente está falando de construir um negócio sólido, lucrativo e que te gere vendas todos os dias. Só que vocês vão entender aqui nessa nossa aula que a construção de uma audiência que te veja como autoridade tem duas particularidades, tá? Primeira particularidade, é muito simples de construir isso. Muito simples de construir uma audiência que te reconheça como autoridade. E dois, é muito difícil, presta atenção, é muito difícil de você fazer esse fácil. Eu vou comentar com vocês aqui quais são os erros que vocês estão cometendo e que está impedindo isso, tá? Fala, Sargento! Sargento Fit, tá aí. O Sargento Fit é um puta de um exemplo de alguém que entendeu como construir autoridade no segmento. A própria Fernandinha, eu não sei se a Fernanda está na live ainda, mas foi a primeira pessoa que entrou. Quando eu falo de marketing de experiência, a primeira pessoa que me vem na cabeça aqui é ela. Gente, seguinte, jogo rápido. Desculpe, eu não posso fazer isso nesse. Ô, Siri, para com isso, Siri. Jogo rápido, tá? Eu quero... eu preciso conversar com vocês sobre o que me motivou. O que me motivou a criar esse conteúdo aqui? Estava eu aqui assistindo uma live. Assistindo a live não, certo? Mas passando ali por cima da live de um aluno e me deu um estalo assim na hora. Por quê? Esse meu aluno, ele fala sobre hábitos. É uma pessoa que fala sobre hábitos. Só para contextualizar vocês, a gente definiu ali de linha narrativa para ele que ele ia falar sobre hábitos, como hábitos conseguem fazer com que você tenha mais performance na tua vida, com que você perca peso, com que você melhore a tua saúde em vários níveis. Até aí, nenhum problema. Ele está usando ali como base aquele livro Hábitos Atômicos e, cara, se um livro já te mostrou o caminho para vender, se um livro que é best-seller, que é sucesso, já te mostrou o caminho das pedras, é só você replicar. Só que aqui a gente tem um problema. Um problema que está impedindo esse meu aluno de construir autoridade. Digamos que eu preparei esse conteúdo aqui para ele e vocês vão se beneficiar totalmente com isso, que vocês também provavelmente cometem os mesmos erros. Eu quero só revisar para vocês os princípios de construção de audiência. Se vocês querem construir audiência, vocês têm que ter volume de conteúdo todos os dias. As pessoas têm que ver vocês aqui no Instagram ou em qualquer outro lugar, manhã, tarde e noite. Vocês têm que variar os tipos de conteúdo que vocês estão produzindo. Vocês têm que ampliar as fontes de tráfego por onde esse conteúdo está passando. Tráfego orgânico, tráfego pago, tráfego de relacionamento. E vocês têm que garantir com que essas pessoas absorvam... Você tem que separar, né? Essas pessoas em audiência compradora e audiência comum. Essa audiência compradora precisa participar dos teus conteúdos mais densos. Por exemplo, uma live como essa é um conteúdo mais denso. E aqui a gente já pode dividir aqui em dois cenários. Imagina que esse meu aluno ele está falando de hábitos e eu tenho uma live onde ele vai aprofundar sobre esse tema dos hábitos, e a pessoa que assiste aquela live, ela tem a oportunidade de ficar mais preparada para comprar um produto mais caro dessa pessoa no longo prazo, e eu tenho os conteúdos mais rápidos, mais ágeis, que são os melhores conteúdos, inclusive para a gente gerar engajamento e para a gente construir ofertas rápidas, ofertas que vão segmentar essa audiência compradora. A gente pode entrar nesse assunto em outro momento. O que seriam esses conteúdos rápidos, né? São esses mapas, são essas listas, são esses carrosséis que a pessoa bateu o olho e falou, opa, gostei desse conteúdo. Os 7 hábitos para você perder mais peso, os 7 hábitos para te tornar uma pessoa acima da média, 10 recomendações para quem quer acordar com mais disposição, os 7 piores
Hábitos para quem quer passar num concurso público, não sei que seja o teu mercado. São listas, tá? São listas, são ferramentas. A pessoa clica, ela olha, ela fala, pá, gostei desse conteúdo. Tá? É importante que vocês tenham os dois tipos de conteúdo rodando na conta de vocês o tempo todo. Conteúdo denso, você não precisa fazer o dia todo, tá? Você vai escolher um horário do dia, você vai produzir aquele conteúdo denso, porque ele vai ser distribuído e outras pessoas vão assistir ele em outros momentos. Por exemplo, esse tipo de conteúdo aqui, vai ter alguém que eventualmente vai ter acesso a essa informação daqui a 10, 20, 30, 40, 50, 60 dias, não sei. E essa pessoa vai assistir essa aula e fala, cara, interessante isso aqui. Gostei do que ele está falando, deixa eu consumir um pouco mais. Só que aqui a gente tem um problema. Esse meu aluno, ele já vem fazendo essas lives com certa regularidade. E eu sou um mentor muito honesto, tá? Cara, muito honesto. Eu não fico consumindo conteúdo de aluno para ser legal. Ai, eu vi o conteúdo do meu aluno, eu vou dar like, eu vou dar palma porque é legal. Não, eu consumo conteúdo bom. Então, se eu consumir o teu conteúdo, ele não me provocou de alguma forma, ele não fez eu ficar assim, interessante isso aqui, eu quero saber mais sobre isso, eu não vou te dar esse feedback. E aí eu vou dar o feedback, ó, mexe aqui, mexe assado, muda isso aqui não tá fazendo sentido. E eu comecei a notar uma coisa, cara, você tá falando sobre hábitos? E hábitos é o tipo de conteúdo que você assiste, você já quer consumir automaticamente. Você já quer bater o olho e falar assim, cara, eu já quero participar disso aqui. Eu tenho outro aluno que não faz live, mas produz um conteúdo focado nessa narrativa, e eu falo para ele no direct, eu falo, bicho, eu assisto os teus reels, eu vejo os teus stories, e eu tenho vontade de beber água, eu tenho vontade de ir para academia fazer força. Eu comecei até a rotina do Huberman, que você está aplicando, de tomar as 2 gramas de sal no começo da manhã. Eu sei lá para que eu estou consumindo 2 gramas de sal no começo da manhã, mas eu estou consumindo, porque o teu conteúdo de hábito, ele me move para isso. Eu estou vendo o teu resultado, eu estou vendo o teu físico, eu estou vendo os ganchos que você tem colocado no teu conteúdo, e eu falo, cara, isso é incrível. Tecnicamente, qualquer pessoa que se apropria de uma informação consegue gerar esse tipo de relacionamento. Você não precisa ser o topo da atmosfera para construir autoridade. Como assim, Júlio? Ah, eu quero falar sobre hábito. Você não precisa ter 8 de BF, ter 20 milhões na tua conta, ter uma vida épica para gerar autoridade, porque nós estamos falando de autoridade que é relativa. Eu não estou falando de autoridade absoluta. Nós não estamos aqui focando em construir autoridade absoluta. Quem dá autoridade absoluta são os topos do mercado. É o cara que tem 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores. É o cara que já é best-seller com um monte de livro. Você pode, talvez, sei lá, chegar um dia nesse cara, mas demora muito, né? Mas você pode construir autoridade relativa. Autoridade relativa é o quê? Tem uma parcela de pessoas que não está tão conectada com aquele cara, mas se conecta com o teu conteúdo, enxerga um certo grau de proximidade do teu conteúdo e fala, interessante isso aqui. E como que eu posso fazer, gente, para construir essa autoridade relativa? Eu preciso gravar, eu preciso gravar a minha mensagem na cabeça das pessoas. Você pega o Eduzão aí, que tá dando aula agora às 8. O Eduzão, fala Eduzão, tudo bem, cara? O Eduzão, se ele tivesse focado no digital, ele não tava dando aula às 8. Ele tava na casa dele, notebookzinho aberto, assistindo a live, fazendo anotações, já tinha feito um post carrossel, já tinha feito um Reels de alcance, tinha chegado em pessoas, já tinha feito as primeiras vendas. Pode ser que ele goste de dar aula às 8. Mas pode ser que ele está dando essa aula às 8 porque é o que tem para hoje. E a forma que ele vai encontrar de sair desse ciclo de aulas que talvez ele não goste de dar é o quê? Construindo essa autoridade relativa. Como é que eu faço isso, gente? Vamos lá. Esse meu aluno estava falando sobre hábitos. E na live dele é sempre o seguinte: vamos falar sobre hábitos. Não pode ser assim, gente. Eu quero que vocês peguem o conteúdo que vocês já produzem,
Tá? Eu quero que vocês peguem um conteúdo que vocês já produzem e fragmentem esse conteúdo em listas. Primeira coisa que eu quero que vocês façam, tá? Fragmentem o que vocês resolvem em listas. Então, vamos entender o seguinte, esse cara, para resolver os hábitos, ele vai ensinar o hábito de beber água, ele vai ensinar o hábito de treinar força, e aí tem também a coisa de fazer a agenda, né? Ter a organização, construir um ambiente de performance. Ele pode fazer o seguinte, ele pode ter uma alimentação de performance. O que ele estuda também tem relação com a construção. Sono, e eu vou falar justamente sobre sono, tá? É onde vai ser o gancho do conteúdo, é que interessante. Ele vai falar sobre sono. Presta atenção nisso aqui, gente. Se essa pessoa... Se eu fragmentei a lista de vocês, tá? Fragmentei a lista de vocês. O que é que vocês estão cometendo de erro? Vocês querem falar sobre tudo da lista. E quando eu falo sobre tudo da lista, eu levo a atenção do meu público para onde? Para o tema principal. Hábitos. Então, se eu pensar o seguinte, cara, eu quero um perfil que me ensine a ter hábitos de alta performance. Quando eu estou pensando num tema amplo, eu vou pensar o quê, gente? Eu vou pensar no topo da cadeia alimentar. Eu vou pensar no grande influenciador. Eu não vou pensar no pequenininho. Se eu estou pensando em hábitos de alta performance, eu vou pensar no cara que está grande, eu vou pensar no Joel, eu vou pensar no Tony Robbins, eu vou pensar no cara no próprio cara que criou o livro dos hábitos angulares. Eu não vou pensar no pequeno influenciador. Você não vai estar na cabeça do cara. Vou dar um exemplo para o mercado de vocês. Então, Júlio, eu quero ensinar mulheres a queimarem gordura. E para queimar gordura, ela tem que treinar força, ela tem que fazer descansos mais longos, ela tem que mudar o ambiente dela, ela tem que ajustar a alimentação, ela tem algumas coisas para fazer. Se eu falar sobre mulheres que querem queimar gordura, adivinha? Não vão pensar em você. Vão pensar no topo da cadeia. Então, o que é que eu faço para que as pessoas foquem em mim, para construir essa audiência que me reconheça como autoridade e compre de mim? Eu preciso garantir que essa pessoa se lembre de mim por um nome específico. Então, eu vou inverter a ordem. Então, ao invés de falar mulheres que queimam gordura, eu vou ser o cara que a pessoa vai falar o seguinte: tu segue o perfil daquele cara que fala que descanso longo é o segredo para queimar gordura? Olha que interessante, eu inverti a ordem. Você passa a ser reconhecido pelo quê? Por um dos tópicos em específico. Você segmenta aquilo ali. Então, esse meu aluno, se ele for criar lives falando sobre hábitos todo santo dia, ele não vai performar. Agora, se ele falou sobre sono, o que acontece? Quem assistiu ele vai lembrar que ele é o cara que fala do sono. Aquele cara é o cara que ensina como melhorar o sono para ter mais performance. E aqui vocês vão entender uma coisa muito interessante. Para cada um dos itens da lista de vocês, eu consigo fragmentar ainda mais. Eu vou pegar no sono, por exemplo. O sono, o público ele vai querer saber. O que é verdade? O que é mito? O público vai querer saber sobre rotina de sono. O público vai querer saber sobre benefícios. O público vai querer saber, de repente, o que eu posso fazer para melhorar o sono, mesmo que... Olha que interessante. Sempre que você vai criar um conteúdo e você adiciona esse mesmo que, é um conteúdo de objeção. Mesmo que eu não tenha tempo. Mesmo que meu filho acorde todas as madrugadas. Mesmo que eu não consiga controlar isso aqui.
As pessoas estão buscando respostas para as dúvidas dela. Então, ao invés dele criar uma live uma única vez na vida sobre sono, ele vai fazer uma sequência de 7, 8, 9, 10 conteúdos sobre sono. É como se eu criasse uma semana inteira, um fluxo de 10, 12 dias, 11 dias de conteúdo sobre aquele mesmo assunto. Resolvendo dúvidas, resolvendo problemas, mostrando resultados sobre aquela ótica. Eu consigo fazer isso com qualquer tema. Eu consigo criar uma semana de conteúdo só focando em descanso, falando sobre queimar gordura, sobre a ótica do descanso, fazendo com que as pessoas naquele período me reconheçam com aquela linguagem. Quando você impregna a tua informação de autoridade na cabeça de uma pessoa, ela não desliga mais aquilo de você. Ela sempre vai olhar para você e falar assim, eu te reconheço como autoridade nisso. Essa é a única forma que vocês têm de construir, de fato, uma audiência compradora, de vocês construírem a audiência que coloque vocês com autoridade e coloque vocês em pé de igualdade dos grandes influenciadores. É isso aqui que vai fazer com que vocês coloquem dinheiro no bolso no curto espaço de tempo. É isso aqui que vai fazer com que vocês olhem, enxerguem um conteúdo de vocês e consigam criar um conteúdo de fato exclusivo, único, atrativo. Quanto mais eu direciono o foco do meu pensamento para um tema específico, mais eu vou criando soluções para aquele tema específico. Veja, o foco de construção dessa autoridade não está só para o público, está para você também. Se você colocou aqui que, cara, nessa semana eu vou falar só sobre esse tema, você vai notar que você começa a receber insights, você começa a receber informações para melhorar, para dar esse upgrade naquele tema que você decidiu abordar. Você vai melhorando aquele tema. Só que, óbvio, Júlio, essa é a pergunta que todo mundo faz. E se cansar? E como é que eu faço, Júlio, quando eu cansar desse tema, quando eu sentir que o público está cansando desse tema? Esse que é o segredo. Eu quero que vocês entendam que vocês precisam criar um fluxo de autoridade com o conteúdo. Vocês vão criar um fluxo de autoridade com o conteúdo de vocês. O que é um fluxo? Imagina o seguinte, você colocou na tua agenda e você estabeleceu um período. Olha, durante esses 10 dias eu vou falar só sobre esse tema. Durante aqueles 10, 11, 12 dias que você decidiu falar só sobre aquele tema, você vai trazer todas as informações necessárias para enriquecer aquele tema. Simples assim. Todas as informações necessárias para enriquecer aquele tema. Documente, vocês não fazem isso. Vocês simplesmente acordam de manhã e fazem qualquer coisa. Documentem o fluxo de vocês. Peguem referências. Acharam referências na internet, no Instagram, no TikTok, no YouTube, que possa contribuir para a informação do perfil de vocês. Vocês adicionam essas referências, porque vocês vão voltar para estudar isso. Terminou esse fluxo, olha que interessante, você termina esse fluxo, o que é que você vai fazer? Você vai para um próximo fluxo. Ou seja, eu fiz um fluxo de sono ali com o meu aluno, agora eu vou fazer um fluxo sobre estudos. O que é que eu tenho que estudar? O que é que eu tenho que praticar para ter mais performance? Para melhorar esses meus hábitos? Então, por exemplo, você fez um fluxo de 10, 12 dias, onde você vai falar sobre descanso para queimar gordura, o teu próximo fluxo vai ser falar sobre os tipos de exercícios ideais para queimar gordura. E você vai falar só sobre aquilo. Fazer live, fazer vídeo, fazer carrossel, fazer reels rápido, texto, vídeo. Você vai entender o formato que melhor performa para você. Stories focado nisso, mas você vai focar naquele fluxo. Como inclusive, se as pessoas estivessem pensando assim, será que esse cara vai fazer um lançamento? Será que essa pessoa vai fazer um produto específico sobre isso aqui? Dentro
dentro desse material de fluxo, o que vocês têm que colher, gente? Importantíssimo, feedback de clientes. Por isso que é muito importante eu ter algo sempre disponível para comprar. Vocês veem que se vocês entrarem na minha bio hoje, vocês podem acessar o quê? O Playbook. É uma oferta imediata para vocês já darem um próximo passo e ter acesso a um trabalho mais exclusivo meu, para aumentar as vendas de vocês. Para quem ainda não está pronto para estar dentro da mentoria do MPR. A mentoria do MPR é totalmente focada nas pessoas que querem viver do digital e fazer isso com consultoria, com previsibilidade. Mas pensa, não é todo mundo que vai entrar na mentoria hoje, e eu não vou perder a oportunidade de fazer com que pessoas que já querem dar o próximo passo o deem. Então você vai lá na minha bio, aperta o botão e tem lá o playbook de R$17 para você já começar. Estou construindo uma audiência compradora. As pessoas que acessaram esse produto têm um perfil um pouco mais próximo do perfil que eu quero para a pessoa que vai fazer mentoria. Porque, veja, quem tem resultado, quem tem habilidade para vender, quem tem habilidade para escalar, quem tem habilidade de perfil para ser jogador, para estar no digital, vai pegar o playbook e vai fazer um arregaço. Vai voltar com resultado, vai voltar com venda, vai voltar com performance. Olha que interessante. Tem gente que vai chegar no playbook e não vai conseguir avançar. Tem profissional, tem personal, tem nutricionista que tá tão focado aqui no presencial, tá tão focado em ser apenas mão de obra de mercado, de ser só mais um, que esse cara não tem capacidade de assistir 30 minutos de uma aula. Que esse cara não faz um único carrossel, esse cara não faz um único Reels, que ele tá sempre achando que ele tá sendo julgado. É uma pessoa que precisa fazer terapia. Tem gente que tem que fazer terapia, tem gente que tem que tomar medicamento e não tá no digital. Ai, Júlio, eu tenho medo de gravar vídeos. Ninguém se importa com seu medo de gravar vídeo, amigo. Digital é ambiente de quem gosta de jogar. Digital é ambiente de quem quer escalar, de quem quer jogar um jogo e vai gerar 100 vezes mais resultado que o jogo comum. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Todo mundo tem a oportunidade de tentar, mas não é para todo mundo. E quando você tem esse primeiro produto, você segmenta. Cara, já tirei de jogo aquele cara ali que de repente ia comprar uma mentoria, não ia ter capacidade de avançar e ia. Esses primeiros produtos para qualificar a audiência de vocês segmentam essas pessoas. Eu segmentei a pessoa certa e eu joguei ela para o próximo processo de mentoria. Vocês têm que fazer a mesma coisa. Vocês têm que segmentar o público de vocês. O que eu vejo é muito choro, né? O personal e o nutricionista assim para mim. Ah, Júlio, eu não sei o que eu faço, porque eu tô trazendo esses meus clientes, a pessoa compra a consultoria de mim, mas ninguém faz o meu treino, ninguém dá o próximo passo, eu só tenho clientes ruins. Porque, primeiro, você não está construindo audiência. Você tem clientes ruins porque você está qualificando mal os seus clientes. Esses clientes ruins deveriam comprar produtos menores. Você deveria segmentar essas pessoas. Para estar dentro da consultoria tua, você deveria ter realmente exclusivo. Por isso que eu não gosto muito de consultoria barata, sabe? Ah, uma consultoria de R$200, R$150. Você só traz cliente ruim, cara, para tua consultoria. Quando você tem uma consultoria barata, você só atrai cliente ruim. Você tem que cobrar 300 na tua consultoria. 350, Júlio! É muito caro, 350 na consultoria. Mas você só vai trazer o público que está pronto para o próximo nível. Você só vai trazer o público altamente refinado. Óbvio, você tem que ser bom, né? Você tem que estudar, você tem que dar conta do negócio. É para todo mundo também. Ah, Júlio, o que eu posso fazer para escalar? Você tem que ser bom, cara, você tem que estudar. Aí, o personal que passa o dia no salão, que horas que esse cara estuda? Não estuda. Se você passa o dia no salão de musculação, você não tem como estudar como um cara que vive do digital estuda. Então, ó, é aqui, ó, você tá crescendo em PA, você no salão, e o cara do digital tá crescendo assim. E tu não entende como é que esse cara tá cada vez melhor, ganhando cada vez mais dinheiro, tem cada vez mais resultado, e você não sai do lugar. Você não sai do lugar porque você não desenvolve na mesma velocidade que esse cara. Infelizmente. Então você tem que entender qual que é o teu espaço no mercado.
Você colhe, vamos voltar. Você colhe os feedbacks desses teus clientes, tá? Sono, estudos. Terminou o fluxo, vai para outro fluxo. Agora eu não vou falar mais de estudos. Agora eu vou falar de dieta. E o que eu estou fazendo aqui? A cada 10, 12 dias eu estou criando fluxo. E o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo apanhados de pequenas autoridades no meu perfil. Eu não preciso me preocupar, tá? Olha que interessante, eu não preciso me preocupar se eu perdi a audiência quando eu estava falando de sono e eu passei a falar sobre outro tema. Por que eu não preciso me preocupar com isso? Porque eu capturei aquele lead. Eu capturei a atenção daquela pessoa, ela está conectada, ela me colocou como autoridade, ela eventualmente já comprou um produto, ela vai ser conectada comigo num próximo momento. Eu estou tendo feedback. Por que eu estou tendo feedback? Porque eu estou descobrindo quais são os melhores conteúdos. Eu estou falando sobre sono, a galera pira no assunto sono. Comecei a falar sobre estudo, galera tá cagando assim, porra, estudo não tá conversando, estudo não tá ornando, se deixa o assunto de lado. Vai falar de dieta, galera tá pirando também. Você passou por um fluxo. Então, imagina aqui, eu documentei o quê? Ó? Eu documentei o fluxo de hidratação, de força, de rotina, de ambiente performance, alimentação. Eu documentei aqui 6 fluxos. Eu falei para vocês 10 dias, então aqui esses 6 fluxos vão me dar 60 dias de conteúdo. 60 dias de conteúdo. Quando eu acabar com esse fluxo, o que eu faço? Eu volto para o primeiro fluxo. Só que aí o que eu vou fazer agora nessa segunda leva? Eu vou eliminar os fluxos que eu senti que não tiveram um bom feedback. Então agora nesse próximo fluxo, eu vou fazer 30 dias, só que agora eu vou fazer só com força, alimentação e sono. E o que eu fiz? Eu peguei feedback. Eu melhorei minha performance, eu estou gravando melhor, estou produzindo um conteúdo melhor. A minha audiência aumentou porque eu ganhei mais seguidores. Quando você volta para aquele fluxo, você volta com um novo nível de performance. Você volta com mais habilidades, você volta com mais skills. As pessoas que estavam naquele fluxo, ela vai lá e fala, cara, esse cara é pica nesse assunto. E elas começam a te indicar mais para as outras pessoas. Você consegue utilizar algumas estratégias para captar ainda mais a atenção da tua audiência. Peraí, agora nesse fluxo aqui, eu não vou só criar conteúdo. Eu vou convidar o pessoal para um desafio de 10 dias só para falar de sono. E eu começo a usar tráfego para trazer muita gente para participar daquele desafio de conteúdo de sono. 10 dias ali focado naquele tema. Tá. E eu tenho uma audiência maior. O que é que eu faço? Terminei esse fluxo, eu faço o fluxo de novo. Só que agora eu vou ter um truquezinho aqui. Tem um truquezinho aqui. Vocês viram que eu falei que a gente jogou alguns fluxos fora, tá? Eu joguei alguns fluxos fora. Não vou falar sobre isso porque não está performando. Eu testo novamente novos fluxos. Então, imagina aqui, eu tenho 3 conteúdos que performaram e eu tenho 3 fluxos que não performaram. Eu vou, no próximo fluxo, focar nisso aqui e eu vou adicionar um que não performou. Júlio, por que eu vou trazer de volta um que não estava funcionando? Não é que o conteúdo não estava funcionando, é porque você não tinha capacidade ainda para falar sobre aquele assunto. É porque você não tinha recurso, repertório para falar sobre esse assunto. Você descobre que um assunto que você não dominava nada, você descobre que um assunto que a sua audiência estava totalmente desinteressada, de repente vira um puta de um assunto. Agora as pessoas começaram a olhar para aquilo e falar, cara, isso é muito bom. Esse cara realmente domina aquele tema. E esse é um dos princípios aqui de construção de autoridade. Quando tu passa a construir autoridade nas pessoas, tu começa a notar que elas vão te validar em outros temas. Então, a pessoa que antes não tinha se preocupado e dado atenção quando você tinha falado sobre estudos, agora ela vai dar atenção para aquilo. Quer ver um exemplo? Hoje, se eu fosse falar de posicionamento, tá? Imagina que eu fosse falar de posicionamento. E aí eu poderia falar sobre arquétipos. Poderia mostrar para vocês como utilizar os arquétipos certos dentro do teu perfil tende a aumentar o teu resultado em até 100 vezes. E arquétipo é um assunto muito denso, tá, gente? Arquétipo não é um assunto que a gente fala assim, bem topo de funil, é um assunto muito denso. É difícil
dá trabalho para falar, entendeu? Você tem que realmente avançar naquele tema. Só que é um assunto, cara, que quando ele gruda com muita atração. Só que você precisa de um grau certo de consciência para falar sobre esse tema com as pessoas. Não é todo mundo que vai se conectar com esse assunto. Aí o que acontece? Eu posso cometer o erro de falar o seguinte: eu quero falar sobre arquétipos aqui no meu perfil. Eu falei sobre o conteúdo de arquétipos e ninguém engajou e ninguém se interessou naquele conteúdo. O que eu faço? Eu penso, porque o conteúdo não é bom. E eu abandono. Não é que o conteúdo não é bom, é porque eu não tinha uma audiência certa e preparada para falar sobre aquele tema. O que eu deveria fazer? Cara, vamos lá, eu vou falar sobre oferta. Eu vou começar falando sobre oferta. Eu vou falar sobre oferta, eu vou mostrar para o personal, para o nutricionista, que o mais importante para ele é ter uma oferta irresistível, uma oferta que faça com que os seguidores se sintam burros por não entrarem naquilo. Cara, eu ofertei uma consultoria e a pessoa que não comprou aquela consultoria está se sentindo um imbecil por não estar lá dentro. É isso que você tem que aprender a fazer, porque quando você aprende a criar uma oferta que é impossível de ser ignorada, que faz a pessoa se sentir estúpida, você vende mesmo sem saber vender. A pessoa chegou no teu direct, tu só falou merda e mesmo assim ela compra. Por quê? Porque a tua oferta é muito boa. Depois eu vou falar sobre construção de audiência. Beleza, eu tenho uma oferta que é impossível de ser ignorada, então imagina o que acontece se eu começo a aumentar o fluxo de pessoas no teu perfil. Você cruza os braços e você vende. Não quero vender, me venda o seu produto. Não quero vender, me venda o seu produto. Não interessa se você não sabe vender, eu vou comprar porque o seu produto é muito bom. E eu não quero perder a oportunidade de comprar esse produto hoje. É isso que acontece quando eu tenho uma oferta absurda e quando eu tenho essa construção de audiência. Aí o que acontece? Olha que interessante. Em algum momento, a pessoa que começou a vender, que criou a oferta dela, ela já está vendendo, ela vai falar o seguinte: Júlio, eu tô vendendo muito, mas eu tô perdendo muito cliente, cara. Eu tô com muita gente no meu perfil, mas eu não tô vendendo 80% do que eu deveria estar vendendo. Aí eu falo, aí eu entro com gancho. É porque você está com o posicionamento errado. É porque você está com o teu posicionamento errado. É porque você não desenvolveu o teu posicionamento arquetípico ideal para se conectar com o cérebro emocional do teu público e transformar esse público num comprador caro automático. Veja o que acontece. Agora que você já dominou a oferta, agora que você já dominou a construção de audiência, você já está dentro desse jogo. Quando eu trago uma nova camada de conteúdo, isso passa a fazer totalmente sentido para você. Você fala, cara, isso agora faz todo sentido. Então, aquele conteúdo que eu havia produzido anteriormente, que seria desprezado por você, de repente ele se torna um puta de um conteúdo. Bum! E aí, de repente, explode a audiência, explode live, explode. Você quer saber sobre aquilo a todo custo. Eu tenho novos produtos, eu tenho novas camadas. Eu consigo, ao longo do processo, vender mais caro. Porque alguém que compra um produto mais barato, ela está se qualificando, ela vai poder comprar experiências mais caras. Uma pessoa que compra de 17, ela compra de 47, depois compra de 97, 997, e vai escalando, 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 escalando. Por isso que, eventualmente, eu falo, né, que se você vende consultoria e você vende lá planos, eu tenho essas opções para você, mensal, bimestral, quadrimestral. Quanto mais planos você oferece no primeiro momento, mais difícil vai ser de vender. Porque você tá dando um poder para o teu cliente que ele não pode ter. Você não pode, meu amigo, escolher o que, é que você vai comprar aqui no primeiro momento. Você primeiro tem que se provar como cliente, que tem capacidade de ser meu aluno. Então, você vai entrar nesse produto aqui. Você vai entrar no meu plano mensal, e essa pessoa compra, ela passa pelo teu plano mensal, e ela se qualifica, e aí ela vai para um trimestral, e ela vai para um plano anual. Então, é muito importante que vocês construam essa qualificação. Gravem isso que eu falei para vocês. Vocês precisam fragmentar o tema. Vocês precisam construir fluxo de autoridade com o conteúdo de vocês. O cara que estava fazendo live sobre o sono, ele vira o doutor sono. As pessoas só olham para ele sobre aquele assunto. E aqui você descobre a grande cereja, que é
vocês têm que achar, gente, tá? Vocês têm que achar a toca. Como é que chama? Vocês têm que achar, velho. Como é que chama aquilo? Eu vou usar assim. Vocês podem depois me achar um tema melhor. Vou colocar assim: o Cassino do Percy Jackson. Eu não achei um tema melhor. É o Cassino do Percy Jackson. Tem um filme do Percy Jackson, aquele gurizinho do raio, sei lá. E nesse filme do Percy Jackson, eles têm que achar umas coisas, né, lá. Aí eles vão para Las Vegas. E em Las Vegas, eles entram num cassino. E esse cassino é um cassino que assim, é festa o dia todo. É balada o dia todo. Eles estão lá naquela balada e tudo. E aí, uma hora alguém para e fala assim: bicho, faz quantos dias que a gente tá aqui? O cassino era um ambiente em que a pessoa não sabia a diferença de manhã, tarde e noite. A pessoa queria estar lá o tempo todo. Vocês precisam trabalhar esse fluxo de conteúdo para vocês acharem o conteúdo de vocês que gera essa mesma perspectiva, mas que faz isso com vocês, não com o público. Vocês sabem qual que é o maior erro do produtor de conteúdo? Você sabe qual é o maior erro de quem está querendo fazer dinheiro aqui com consultoria aqui no digital? É que vocês não estão produzindo conteúdo para ficarem viciados nele. Vocês sabem qual a coisa que mais vicia a gente aqui? É feedback. Cara, feedback é a coisa que mais vicia a gente aqui. Por exemplo, se eu tivesse aqui com vocês em live e a cada 20 segundos alguém fizesse um comentário, alguém fizesse uma pergunta, eu ia estar aqui vidrado, respondendo, interagindo. Um conteúdo que dura 40 minutos ia durar 2 horas, 3 horas. Os meus alunos sabem disso. Quando a gente está fazendo essa mentoria de aula mais densa, tem aula que dura 6 horas, velho. Que a gente vai perguntando, a gente vai interagindo, a gente não consegue terminar aquilo ali. Viu? Um negócio absurdo, assim. Feedback é uma coisa extremamente viciante. Por isso que vocês ficam tão reféns de engajamento. Porque você tá lá, você ganha uma curtida, você fala, caraca, quero ter mais curtida. Agora, quando você constrói esse feedback com comentário positivo, com gente fazendo pergunta na tua caixinha sobre aquele tema, você não quer fugir daquele tema. Vamos lá, você começou a falar sobre sono. Cara, eu tô falando sobre sono e tá todo mundo fazendo pergunta na caixinha, Júlio. Você não vai se preocupar se as pessoas estiverem fazendo sempre as mesmas perguntas. Você tem que garantir que são pessoas diferentes fazendo a mesma pergunta. Tem várias pessoas perguntando: como é que eu melhoro o meu sono? Como é que eu melhoro o meu sono? Como é que eu queimo gordura? Como é que eu emagreço melhorando o meu sono? E são novas e novas e novas pessoas. Você fala assim: Júlio, as pessoas estão sempre com a mesma dúvida? Exato, as pessoas estão sempre com a mesma dúvida. Gente, não é à toa que o mundo é obeso. As pessoas continuam sem saber que tem que fazer déficit, as pessoas continuam sem saber que tem que treinar força, as pessoas continuam se iludindo com zumba, com treinos rápidos. O protocolo para você perder peso e ter resultado já foi construído, não tem mais o que mudar. Por que as pessoas continuam buscando atalhos? Por que as pessoas continuam com dúvidas óbvias? Então você não aprofunda o tema, você fica sempre atrás dessas pessoas que querem que você fique ali no raso, na superfície. E você gosta, é produtivo. Cara, acordei aqui de manhã, respondi 3, 4, 5, 6, 7, 8 perguntas de caixinha sobre um tema específico, joguei para um processo de compra, estou fazendo venda todo dia, eu estou escalando, essas pessoas estão comprando produtos cada vez mais caros de mim. Chega um momento que você se vê obrigado a estar no digital. Chega um momento que você está aqui na academia, você está pegando seu celular e é venda, 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 gente com dúvida. Eu falo, meu Deus, tem gente aqui com dúvida para comprar de mim e eu estou aqui dando aula para essa pessoa aqui que está assim, ai meu Deus, leg press de novo, não tem um negócio diferente, tipo um crossfit? E você está assim, cara, por que eu estou atendendo essa pessoa aqui? Quando tem gente querendo comprar de mim nesse exato momento. É isso que acontece quando vocês começam a construir essa autoridade. Caminho para vender, caminho para fazer muito dinheiro aqui com o digital, gente, é construir uma audiência que transforme vocês em autoridade. Você só faz isso com fluxo de conteúdo. Pegaram isso aqui, absorvam isso aqui, fica a minha recomendação para quem já está no próximo nível, para quem já é jogador caro, tá? Entrem na nossa mentoria do MPR. A mentoria do MPR é para quem é jogador caro, tá? É para quem já quer jogar um jogo de alto nível. Quem não está pronto para o jogo de alto nível, vai
pro Playbook. Beleza, gente? Aquele abraço, bom estar com vocês em live. Até a próxima. E você, meu amigo, que está aqui pelo YouTube, não se esqueça. Deixei todos os links aqui de recomendação para você na descrição, para você acessar o Playbook, para você entender como é que funciona a nossa mentoria do MPR. Você quer jogar esse jogo de alto nível, quebrar essa barreira dos 10 mil reais de faturamento todos os meses com a tua consultoria online. O MPR ele pode te ajudar, beleza? Clica aqui, até a próxima.